E aí, Vacareza, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, Ivo, e você? Tudo certinho? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo. Caminhando, né? Precisa melhorar o país, mas a gente vai lutar para Pois isso, é, né, Vacareza? exatamente. Como é que tá o Palmeiras? Tá bem? Ô, Ivo, eu acho que o Palmeiras está bem. Jogou bem, perdeu, mas jogou bem. Perdeu a última que dia 2? Foi 2 ou 3? 3? Dia 3 de junho. É, 3 Não, de foi junho. ontem, Então, 3 de junho, né? 3 de É, junho. 3 de junho, porque isso aqui depois a pessoa pode ver mais tarde lá, né? Vai 3 de o junho, Palmeiras, 3 o de Palmeiras junho. perdeu? Não. Perdeu, mas jogou bem. Tá bom, então. Eu, Vacareza, eu vi hoje de uma pessoa falando o seguinte: o Palmeiras sempre joga bem, mesmo quando não ganha. eu, por exemplo, torço para o Santos Futebol Clube, eu costumo dizer o seguinte, o Santos não perde nunca, de vez em quando sofre um revés. É ou não é? Pois é. Bom, Vacareza, eu queria abordar um assunto hoje, que é um assunto muito problemático, complexo, mas que tem que ser olhado, eu acho que nem só com os olhos da face, né? Com os olhos da alma, do coração, porque trata de vida de pessoas, das vidas das pessoas que não têm as mesmas chances ou as mesmas oportunidades e não são tratadas como deveriam ser tratadas. E por isso a gente tem sempre aquela frase. Primeiro que eu quero dizer aqui que eu não sou contra o rico. Sobre esporte, eu acho que você também não é. Tem que existir, né? Mas o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. E a gente precisa definitivamente, e eu sei que é um pensamento seu, erradicar a pobreza. Não é maquiar a pobreza. Não é contemporizar, vamos fazer alguma coisinha aí para... Não, tem que definitivamente fazer com que as pessoas possam viver, né, Vacareza? Ô Ivo, você tocou num assunto muito importante, mas antes da gente discutir políticas para a erradicação da pobreza, eu queria tanto manifestar a minha solidariedade com aquelas pessoas que estão dia a dia vivendo mal e umas que estão cada vez pior. Eu vou te contar um caso meu como médico. Uma pessoa que eu atendi. Eu trabalhava num posto de saúde como ginecologista, mas estava faltando urologista e tinha uma fila, alguns casos que eu fui atender. Isso quando eu estava no SAI da Vila Prudente. E veio um rapaz até bem vestido, né? Ele tinha eu vou omitir nome Claro. e detalhes, porque aí não vem o caso. Aí a diretora perguntou se eu podia atender, porque não veio o urologista. Eu disse, olha, tem limitações, porque eu sou ginecologista, mas eu entendo de doença, e particularmente doença sexualmente transmissível, eu vou atendê-lo. Atendi o rapaz, ele estava com um problema, e eu falei para ele, olha, nós temos no SUS tais medicações, mas se você puder fazer um outro procedimento, vai mais rápido, é melhor. E aí ele me disse, doutor, minha vida é cruel. Eu moro na rua. Agora, se você olhasse a aparência, o rapaz estava com Você vê que é uma coisa recente. Ele estava relativamente bem vestido, estava com uma bolsa dessas que a juventude usa, e mesmo nós a usamos bastante, uma sacola daquelas que tem alças de um lado e do outro. Aí eu perguntei, mas como é que você faz? Ele, não, eu perdi tudo, perdi a família e estou morando na rua. Estou procurando emprego. Estou procurando emprego. Esse é um drama que as estatísticas não têm condição de acompanhar, porque é um drama humano, é um sofrimento terrível e, às vezes, as pessoas até se aborrecem porque tem muita gente vendendo coisa no semáforo, tem muita gente pedindo esmola, e tem muita gente que abandonou procurar a vida.
É verdade. Tem muita gente se entregando nas drogas, tem muita gente se entregando em bebida, tem muita gente... Hoje é comum você ver pessoas com colchões morando na rua a família inteira. Aquela família provavelmente perdeu a casa, o pai pegou o colchão, colocou nas costas e foi cuidar dos filhos ali no meio da rua. Isso é uma situação, é uma indignidade e é uma situação terrível para a gente falar desse assunto no século XXI. Eu quero ressaltar um outro lado. O povo brasileiro, independente de posição política, em geral, é um povo bastante solidário em relação a essas coisas. Tem uns imbecis que ficam gritando com as pessoas, teve gente até que já tocou fogo mendigo. É claro. Agora, isso é um assunto dos imbecis, uma particularidade de poucos. Que, diga-se de passagem, é uma pequeníssima parcela. É uma parcela pequena, porque o povo em geral... Eu já vi pessoas sair do carro, eu já vi pessoas que saíram do seu carro e levaram comida. É comum hoje as pessoas em restaurante pedir para levar um prato de comida para outras pessoas ou pagar a comida, mas o fato é um fato real. Nós temos um país com 220 milhões de habitantes, 100 milhões no Brasil vive mal, porque não só tem o pessoal que passa fome, que hoje está chegando perto dos 30 milhões, tem o pessoal que passa fome e tem o pessoal que vive mal, mora mal, dorme mal. E, infelizmente, nós temos uma educação que não é de boa qualidade, nós temos que ter educação de qualidade no país, nós temos políticas que não resolvem o problema, porque não... Agora é muito importante ter a Bolsa Família. Eu apoio a Bolsa Família, essa que o Bolsonaro mudou o nome, mas era a Bolsa Família que já tinha no governo do Lula, que ele mudou para o valor de R$600. Mas R$600 não resolve o problema da família que está passando fome. O que resolve é ter emprego, ter desenvolvimento econômico, distribuição de renda e criação de empregos. Então, o governo tinha que ter previsto antes o processo que o mundo estava entrando e tomado medidas para nós termos desenvolvimento com criação de empregos. Nós, infelizmente, estamos há 5 ou 6 anos com o índice de desemprego no país muito alto. Esse índice de desemprego empobrece as pessoas, porque uma coisa é uma casa que tem 4 pessoas, tem 3 trabalhando. Mesmo que ganhe pouco, R$1.000, R$2.000, junta aqui, junta lá, junta colada. Agora, uma casa com 4 pessoas, tem 4 desempregados, claro. O caminho é terrível. Ou uma casa que tem só um trabalhando, é terrível do mesmo jeito. Então, nós estamos numa situação no Brasil muito, muito preocupante. E temos que resolver no curto prazo esse problema e apontar para políticas de médio e longo prazo para o nosso país voltar a se desenvolver, distribuir renda, criar empregos. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente precisa acabar com os paliativos, claro, mas você tem que resolver o imediato. Porque é assim, eu penso, tudo bem, a gente tem que ter esse projeto macro para que você possa transformar o país, para que você possa dar um jeito, como você fala, no país. Mas você tem que dar o prato de comida agora. Claro. É aquela brincadeira que a gente faz. Pô, você quer que eu vá no oásis lá, mas me dá um copo d'água aqui. Claro. Porque senão eu não vou conseguir atravessar o deserto. Claro. Para chegar lá no oásis. Então, mas isso tem que caminhar paralelamente, né? Claro. Mas, Ivo, Vacarezza, como eu falei da solidariedade, esse final de semana eu visitei algumas associações, pessoas que fazem trabalhos, isso na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul, pessoas que fazem trabalho social, que pega o seu carro, vai na CEAGESP, arrecada alimentos que os comerciantes doam e distribui para as pessoas que estão precisando. Então, existe um trabalho social no Brasil que precisa ser valorizado, que é o trabalho das igrejas, independente da denominação, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, das igrejas, que é um trabalho importante, o trabalho das associações sociais e das pessoas que vivem
para ajudar o outro e que se envolve. Eu costumo dizer que ninguém vence lutando só. E essa é uma luta diária contra a fome. É claro que nós tínhamos que ter um governo preocupado com o médio e o longo prazo da população e do Brasil. Aí vai depender das políticas econômicas que, infelizmente, nós precisamos fazer um grande ajuste. Porque tem uma coisa que caminha paralelamente, que é o seguinte: você tem aqui a situação da pessoa, do ser humano, né, do cidadão, da família do cidadão e do cidadão. Ele não tem o que comer, ele não tem o que dar ali, na hora, para o seu filho, para sua esposa, ou enfim, a mamãe que também cuida dos filhos lá, não tem o que dar para as crianças. Mas, ao mesmo tempo, ela tem dentro dela, no âmago dela, uma vontade muito grande e uma esperança muito grande de que ela consiga essa comida, mas que ela consiga o emprego. Claro. Que ela consiga sair dessa situação. Né? Eu não acho que exista uma pessoa, diferentemente do que algumas pessoas falam, eu acho que não exista um ser humano que queira passar recebendo um prato de comida a vida inteira. Não existe. Concorda comigo, Claro. Ele agora, precisa... Agora, né? Ivo, vamos chamar atenção para o momento atual. Hoje, nós vamos entrar nas férias escolares. Você imagine quantas crianças em São Paulo tem como alimentação apenas o que come na escola pública. Nossa, Você imagine a situação dessas crianças que vão ficar 15 dias sem ir à escola e é o drama dos pais. Em geral, o pessoal de classe média que não convive com essa situação não entende. Mas tem gente que fica, de um lado, louco para chegar às férias para passear, e tem gente que fica preocupado e dizendo, oh meu Deus, o que é que eu vou fazer com os meus filhos quando chegar às férias? Tem uma música de Gil que expressa muito essa disparidade que tem no Brasil, que é a novidade veio da praia numa imagem bela de sereia. Uns querendo ver a sereia, olha, e outros querendo comer a parte do peixe, que é o rabo, para a ceia. Então, o Brasil, nós temos que dar um basta nisso. E nesse processo eleitoral, a população tem que ficar muito atenta, não aqueles 30 segundos do TikTok que cada político fala, mas o que é que se propõe para o nosso país dar um salto de qualidade, porque o nosso país é muito rico, está entre as 10 maiores potências do mundo, tem uma arrecadação de imposto imensa, tem dinheiro, tem o agronegócio, tem o que produz alimentos. Poucos países do mundo produzem alimento como o Brasil. E tem um pessoal passando fome. Não pode. Essa... Aí entra a política. Entra a política. Você imagina que tem muito recurso para a educação e nós temos uma educação de péssima qualidade. Você imagina o que é numa sala de aula, um ensino fundamental, você ter 40 alunos numa sala de aula, um professor ganhando mal e pouco treinado, um projeto pedagógico sem perspectiva nenhuma de atualidade nem de futuro, e com algumas crianças que precisam de atenções especiais. E fica aí. Então, eu tenho defendido que na escola você tem que ter menos alunos por sala de aula, professor ganhando bem, um projeto pedagógico moderno, para a criança sair bem formada e com condições de disputar o mercado. Aí os ricos vão preferir botar os seus filhos na escola pública. A escola pública, fundamental e médio, tem que ser superior à escola privada. Claro, como é no mundo desenvolvido. Claro. Entendeu? O Brasil não tem essa discussão de comunismo, esquerda, direita. Não é essa discussão no Brasil. A discussão no Brasil é o seguinte: tem que acabar a miséria, tem que ter desenvolvimento econômico, tem que ter criação de empregos e política para o nosso país
não ter aquele voo de águia, né? Tem um ano tem um bom crescimento, no outro ano tem crise. É exatamente sobre isso que eu queria falar com Não você. tem o voo de galinha. É, voo de galinha. Voo de águia. Voo de águia, voo de galinha. Mas é isso que eu queria falar com você. Desde que eu me conheço por gente, há essa wave, né? Essas waves, essas ondas, né? Aí, de repente, tá aqui, nossa, tá maravilhoso e tal. Aí não aparece uma política ou as pessoas que vão fazer com que isso aqui fique assim. Ou pelo menos cresça até. Né? Ou que a onda seja um pouco maior até. Claro. Não, deixa vir até aqui embaixo. Por isso que eu tenho dito o seguinte, o ano de 2022, é um ano especial. Especial. Para o povo fazer boas escolhas. Com as boas escolhas, o nosso país vai ganhar. Claro que passa pela educação. Agora, a educação, vamos admitir que a gente consiga fazer um projeto. E você é um cara que eu sei que vai lutar muito por isso, porque eu converso muito com você e sei. Hoje eu sei muito do que você pensa, aprendi muito com você, sei dos caminhos que você quer trilhar. Obrigado, mas eu também aprendi com você. Não, mas é verdade, eu sei dos caminhos que você quer trilhar. Eu também aprendi com você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a educação, como é uma coisa deteriorada no país, ela demanda um tempo para que você consiga... Médio prazo. Médio prazo. Né? Até porque quem começar a aprender agora não vai aprender em um ano. Né? Mas quando você imprime mudanças, cada ano vai estar melhor. O que não pode é ficar do mesmo jeito, claro. Ou cada ano está pior. Por exemplo, nós temos que criar um fundo federal para financiar as prefeituras, e a prefeitura que reduziu o número de alunos por sala de aula, estabeleceu um plano de cargos e salário para os professores decente, porque tem muitos que pagam apenas um salário mínimo para um professor, independente do que é definido nacionalmente como o piso dos professores. E definir um projeto pedagógico, isso para o ensino fundamental. Ela vai ter uma participação desse fundo para financiar esse movimento, e tem dinheiro no Brasil para isso. Segundo, no ensino médio. O ensino médio tem que ser profissionalizante. O aluno tem que ficar na escola, então tem que ter menos aluno por sala de aula, professor melhor preparado e ganhando bem, para não ter que dar aula o dia inteiro para poder garantir o seu sustento. Tem que ter tempo para preparar as aulas, tempo para pensar, tempo para organizar. Ter um currículo pedagógico moderno, em vez de ter um monte de livro comprado, cada aluno tem que receber um tablet com assinaturas em todas as bibliotecas do mundo e do Brasil. Melhorar a rede de internet, de Wi-Fi do Brasil inteiro. Poucas escolas no Brasil têm internet. É verdade. Isso é um absurdo. É um absurdo. No século XXI, tem que ter internet sem fio em todas as escolas do Brasil. Eu concordo com você plenamente. E o aluno tem que receber um tablet, isso é barato. Para o que se gasta, é mais barato do que um livro. A quantidade de livro que as prefeituras compram para dar para as crianças não tem sentido. Tem que dar tablet com assinatura em biblioteca. Porque está tudo aqui, está tudo no tablet, está tudo na... Então, tem que aproveitar a modernidade. Isso aí vai garantir o seguinte, cada ano vai estar melhor. Então, mas aí como é que... A outra coisa, reforma tributária. Porque aqui quem paga imposto é pobre. Reforma tributária, os ricos têm que pagar mais e os pobres pagarem menos. Pagar menos. A outra coisa, redução da jornada de trabalho. Não dá mais para ser 44 horas semanais de trabalho. Quando você reduz a jornada de trabalho, você vai aumentar a quantidade de oferta de empregos. De emprego. E investimento econômico em infraestrutura que vai gerar emprego. Se você fizer aqui ferrovia, hidrovia, melhorar os portos, os aeroportos, gasoduto e condições de você ter vias de internet para as pessoas, satélite para as pessoas cobrir o Brasil inteiro, onde você estiver, você ter o 5G que já chegou aqui, já estão discutindo 6G em outros países. Então, na China, por exemplo, estão discutindo já outra revolução tecnológica. Mas nós não chegamos ainda nessa primeira. Não chegamos ainda.
Então, não chegamos na quarta revolução industrial e não chegamos nessa primeira revolução tecnológica, que é a do 5G. Então, isso aí vai criar um outro país. E o Brasil está preparado, tem gente. O Brasil é um dos países que domina quase toda a cadeia produtiva. Poucos países têm isso. Você faz de avião a caixa de fósforo. É verdade. O Brasil tem minérios do que você imaginar. Abundante. Nós já falamos aqui do gás, por exemplo. O Brasil, metade do gás produzido no Brasil é queimado ou reinjetado porque não tem gasoduto. E o Brasil importa o equivalente a metade desse gás que é queimado ou reinjetado novamente. Então é como se você estivesse enxugando gelo. É verdade. Entendeu? Você não sai do lugar, então tem política e tem perspectiva. E não podemos nos esquecer e pedir também para as pessoas serem solidárias. Porque, no imediato, eu também concordo com você plenamente. Nós podemos ajudar a impedir que uma pessoa passe fome. Você quer ver? Tem um aspecto que eu penso muito de vez em quando, que é o seguinte: eu graças a Deus, eu tive algumas funções na área esportiva que eu viajei o mundo, né? Fiz Fórmula 1, fiz Copa, enfim. Também viajei por conta própria para muitos lugares. Eu costumo brincar com as pessoas dizendo que o melhor lugar do mundo, para mim, é o aeroporto de Guarulhos quando eu estou chegando. Porque eu gosto daqui, é aqui que eu gosto. Claro, e é o lugar do mundo para nós que somos brasileiros. E outra coisa que eu acho que a gente tem que valorizar um pouco, né? A costa mais linda do mundo é a costa brasileira. E o Brasil não só tem a costa. Não o Brasil tem montanhas. O Brasil tem florestas que o mundo não tem. Agora, por que o Brasil... O Brasil tem rios. Por que o Brasil não acelera a indústria do turismo? Por quê? Eu não sei. Por quê? Eu sempre falei isso. Vamos pensar São Paulo? Se você imaginar esse oeste paulista, é muito bonito. Estou lembrando aqui de uma cidade, Pereira Barreto, que eu já tive lá várias vezes. Pereira Barreto tem um encontro de rios lá, tem canal, tem praia de rio, tem uma série de panorama. Presidente Venceslau, tem rios, tem o Tietê mais em cima, né, no caso de Pereira Barreto, e o Paranazão. Esses rios, essas praias, são praias que você pensa que está no Nordeste. Água morna, transparente, calma. Tem lugares que são perigosos, que você não deve ir. Mas calmo. Dá para você... Só os rios que tem aqui em São Paulo, dá para você fazer um processo robusto de turismo. E, além dos rios, São Paulo tem turismo para rico, como Campos do Jordão, e tem turismo também para todos os gostos, no caso das montanhas. E tem alternativas turísticas de lugares belíssimos no estado de São Paulo, que nós podemos utilizar. Infelizmente, isso ainda não foi feito com vigor aqui no Brasil. Eu estava lendo recentemente, eu não sei, não me recordo a revista, e não sei se o dado é 100% real. Eu não gosto de dar nenhum dado que eu não posso provar, que a quantidade de pessoas por ano que visita a Torre Eiffel é maior do que todos que visitam o Brasil. Eu vou até ver se esse dado é real mesmo, mas chama atenção, porque se você imaginar uma parte grande do que entra de dinheiro em vários países do mundo é o turismo. Aqui, a quantidade de dinheiro que entra é muito aquém do que poderia ter. E aí você falou da Torre Eiffel, claro, é um monumento bonito e tal. Mas você vê, vai mais gente no ano para ver uma torre do que no Carnaval do Rio de Janeiro. No Carnaval do Rio de Janeiro, para ver as praias. Ou no Carnaval de Salvador, que eu acho que é melhor do que o do Rio. É isso que não pode, não é verdade? E aí tá embutido o quê? A geração de empregos, não é verdade? Investimento. Porque o Carnaval não é só investimento dos dias do Carnaval. Não. Tem o investimento do ano inteiro. Exatamente. E tem as músicas, tem a produção cultural, tem todo o movimento em torno dessa
Não, é uma jornada, né? É uma jornada, um evento cultural. Da minha vida, eu tive um grande amigo na minha vida chamado Eduardo Basílio, que foi presidente da Sociedade Rosa de Ouro, uma escola de samba de São Paulo, e eu, em determinado momento da vida, eu saí diversas vezes, desfilei muito no carnaval, gostava de carnaval e tal, participei... Ainda é tempo. Participei da estrutura... Não tem que falar só dos momentos passados. Não, participei da estrutura da escola, aquela coisa toda, de ficar lá e tal. E o que você falou é fundamental. Não é aqui que está todo o investimento, não, nos 4 dias, não. Tá desde lá quando acaba esse carnaval aqui, já começa, sabe, a preparação para o samba. Não, e a produção cultural, as pessoas tentando disputar na definição do tema. Aí vem já os investimentos. Os investimentos, os desenhos de fantasias, a confecção dessas fantasias. Mas mesmo num carnaval diferente, como o carnaval da Bahia, por exemplo, ou do Recife, você tem atividade o ano inteiro, porque tem os ensaios. Exatamente. Tem os turistas que vão assistir os ensaios, tem o trio elétrico, mas esse trio elétrico serve para festas, serve para atividades em várias cidades. Então, não é só no dia do carnaval, ou nos dias do carnaval. Não. Tem outras festas. E a gente tocou o telefone aqui, mas tem gente que atende, né? Não vamos ficar... Não, mas então, eu quis conversar com você hoje sobre essa coisa da erradicação da pobreza, porque é um negócio que eu acho que acho que afeta a todos, né? Eu vou contar uma passagenzinha para você. O meu filho tinha que fazer o exame teórico da carta, né, da carteira de habilitação. E é no Poupatempo Sé. E eu não podia entrar com ele, porque em função da Covid, a gente não podia entrar, só ele podia entrar. Aí eu falei para ele, filho, faz tranquilo aí, porque eu fui office boy em São Paulo e eu queria de novo... Eu gosto de vez em quando de revisitar as ruas ali, Boa Vista. Eu acho belíssimo esse centro antigo de São Paulo. Aquele centro, né, maravilhoso, né, de prédios bonitos e tal, aquela coisa toda. Eu chorei mesmo, não tenho vergonha de dizer, eu chorei. A Praça da Sé, na frente da Catedral da Sé, é uma avenida de barracas. Eu não acho que... quem está errado não é quem está na barraca lá, não. Quem está errado é quem... Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Quem está errado é quem não faz um movimento, as coisas acontecendo para que não existam essas barracas. Ivo, nós tratamos de muitos assuntos aqui hoje, parece que não tem relação, mas tem. Quando a gente falou do turismo, da reforma tributária, da política de criação de empregos, a gente está falando e da educação principalmente, a gente falou de políticas de médio prazo para resolver o problema. Curto prazo é a solidariedade humana. Exatamente. E a solidariedade das pessoas, tratar bem essas pessoas como gente que são, e a ajuda que cada um pode dar. E é uma ajuda... não precisa fazer propaganda. Não, claro. Você dá, eu dou, e outras pessoas, nós estamos ajudando essas pessoas, e felizmente o povo brasileiro é muito solidário, senão a situação seria mais penosa ainda, mais sofrida e cruel, e ação concreta do governo para, no curtíssimo prazo, resolver esse problema, ou pelo menos minorar. Então, você tem hoje menos produção de casas populares, que nós temos que começar a pensar na moradia. Tem muita gente que ainda luta por moradia aqui em São Paulo. Entendeu? A maior cidade da América Latina, a cidade mais rica da América Latina, disparadamente, tem gente brigando por moradia. E São Paulo tem terreno, São Paulo tem condição. Então, nós temos que procurar formas de resolver isso. Você sabe que eu sou pré-candidato a deputado federal. Claro. E uma das coisas que eu quero jogar o peso do mandato é para a gente resolver os problemas vitais para o nosso país. Porque tem muita gente que fica discutindo firula, comunismo, autoritarismo, que não vai levar nazismo, a nada. Que não vai levar a nada. Esse não é o problema do Brasil. O problema do Brasil é a pobreza de uma parte significativa da população, é a falta de distribuição de renda, é empregos a menos do que o nosso país precisa e falta de política internacional para que o nosso país ocupe um outro lugar no mundo. Nosso país é um dos maiores que tem no mundo e tem que ser respeitado. E isso, às vezes, falta
ao Brasil se impor do seu tamanho, que eu acho que é uma discussão internacional, e de geopolítica mundial, que o Brasil não tem sido contado para nada. E o Brasil é o país que tem a maior costa no Atlântico. O Brasil tem um peso no hemisfério sul imenso, porque o Brasil interfere tanto no Atlântico Sul quanto no Pacífico Sul, apesar de não ter costa no Pacífico, mas interfere pelo seu peso e pela relação que tem com os países da América do Sul. E o Brasil está entre as 10 maiores potências do mundo, então tem que ser respeitado. É claro. Bom, é bom a gente... Vamos dar uma recapitulada, então, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje. A gente já... É bom que a gente deixe bem claro isso, né? Qual é a maior valia de um bate-papo desse? É você chegar a conclusões, né? É o que a gente sempre espera que chegue, e graças a Deus a gente chegou aqui a algumas conclusões. Primeiro, a gente já tem o caminho. O caminho o que é? Você precisa socorrer, claro. O caminho passa pelo socorro aqui, agora, mas passa por toda essa caminhada, né, de médio e longo prazo, né, para que você possa